O governo português anunciou que Portugal e Brasil começaram a discutir a possibilidade de reduzir as restrições às viagens para o país europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse em entrevista que, abre aspas, iniciamos um trabalho conjunto com as autoridades brasileiras para ver em que condições e quando poderemos reduzir algumas restrições que hoje vigoram sobre passageiros que chegam a Portugal provenientes do Brasil. Fecha aspas. Atualmente, os passageiros que saem do Brasil só podem viajar para Portugal com as devidas autorizações e eu tenho falado sempre aqui no canal quem são as pessoas que podem ou não entrar e como. Então, o turismo ainda não está liberado para Portugal, ok? É necessário apresentar teste negativo para Covid-19 e cumprir 14 dias de quarentena, independente se está vacinado ou não, para todas as pessoas que possuem autorização de entrar no país hoje. Augusto Santos Silva disse que Portugal pode avaliar as restrições que estão hoje em curso à medida que a situação da pandemia evoluir positivamente em cada um dos países. Em visita a São Paulo na semana passada, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pela comunidade luso-brasileira sobre quando será possível que vacinados viajem para Portugal sem necessidade de fazer uma quarentena, assim como tem acontecido já em outros países como a França e a Suíça. Bom, conforme o presidente, foram realizadas reuniões com o objetivo de alcançar um acordo mútuo de reconhecimento das vacinas que são hoje aplicadas aqui no Brasil. Portugal ainda estuda reconhecer a Coronavac, imunizante da Sinovac, e a Covishield, vacina da AstraZeneca produzida na Índia e que são aplicadas aqui. Portugal está então analisando como pode aprovar que pessoas vacinadas no Brasil entrem no país respeitando as regras da União Europeia. A Agência Europeia de Medicamentos autorizou até o momento as vacinas da Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Janssen. Porém, é importante reforçar que ainda não é possível entrar em Portugal a turismo. É necessário ter uma autorização de viagem, como eu disse no início do vídeo, seja por visto de estudo, visto de trabalho, e não é possível ter somente um contrato da empresa, ok? Também estão autorizados todos os cidadãos europeus, pessoas em reunião familiar, e tem vídeo aqui explicando tudinho sobre o assunto. E também, claro, os residentes em Portugal. Mas parece que as mudanças estão próximas a acontecer. Vamos ficar de olho nas atualizações, eu prometo trazer tudo aqui para você e acredito que em breve teremos boas notícias. E como eu tenho falado sempre, muitas pessoas têm chegado em Portugal por outros países considerados seguros da Covid. Nós tivemos essa semana os primeiros viajantes que deram entrada na Ilha da Madeira Turismo. Eles relataram que não houve problema na imigração, solicitaram apenas o teste PCR no embarque no Brasil e na imigração em Lisboa, mas é preciso lembrar que você precisa ter todos os documentos impressos para a comprovação do motivo da sua viagem. O turismo está liberado na Madeira e nos Açores, que são ilhas que fazem parte de Portugal. E depois de passar 14 dias por lá, onde não é preciso fazer quarentena, é possível pegar um voo para a parte do continente de Portugal. Ainda sobre o país, Portugal vai começar a aplicar vacinas contra a Covid-19 em crianças e adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades. A DGS, Direção-Geral da Saúde, publicou nesta terça-feira, 3 de agosto, um documento no qual recomenda a vacinação de jovens com comorbidades como diabetes, obesidade, insuficiência renal crônica, doença pulmonar crônica, doença cardiovascular e doenças neurológicas. Em julho, houve uma convocação de imigrantes não inscritos no Serviço Nacional de Saúde para vacinação contra a Covid-19. Aproximadamente 33 mil estrangeiros já avançaram com o processo para receber o imunizante. Os dados são do gabinete da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Segundo o gabinete da ministra, foram 150 mil registros no total. No entanto, não é possível precisar o número de pessoas que estão efetivamente inscritas, uma vez que existem situações de indivíduos que fizeram cadastro diversas vezes. Enquanto Portugal avança com a vacinação e impõe cada vez mais o uso do certificado para acesso aos locais de lazer, os desafios burocráticos continuam para os imigrantes e são inúmeros os casos de pessoas que não conseguem se imunizar. O governo tem adotado medidas para avançar com isso e quer alcançar a meta de 75% da população totalmente imunizada até setembro. O número é necessário para avançar em mais uma etapa da reabertura das atividades, mediante
mediante o certificado de vacinação. Esse é outro problema enfrentado por imigrantes convocados para a vacina. No caso daqueles que apenas recebem SMS com agendamento, não foi atribuído um número de utente, o que impede o processamento do certificado. A campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou no final de dezembro do ano passado, mas foi só em julho desse ano que mais imigrantes foram imunizados em Portugal. Segundo os dados obtidos pelo portal Agora Europa, 130 mil pessoas foram vacinadas no mês passado. Quase metade do total até agora, que é de 291 mil. Os números podem ser explicados pela faixa etária que foi ampliada nas últimas semanas. Residentes com 25 a 29 anos são o segundo maior grupo no país, com 76 mil imigrantes totalmente legalizados, atrás apenas da faixa etária entre os 30 e 34 anos, que totalizam 82 mil imigrantes, segundo dados oficiais do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, o CEF. Atualmente, pessoas acima dos 16 anos podem se vacinar no país. As vacinas reconhecidas hoje em Portugal são os imunizantes aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, já outros países seguem o critério da Organização Mundial da Saúde, que inclui vacinas chinesas e indianas, inclusive as aplicadas no Brasil. Vamos aguardar, porque é bem possível que em breve turistas vacinados consigam dar entrada em Portugal, ou pelo menos quem possui autorização de entrada e estiver imunizado, fique livre da quarentena. E olha, pode deixar que eu trago correndo essa informação aqui para você. Então, olha, fica de olho no canal, porque eu acredito que está bem próximo a hora de dar notícias muito boas por aqui. Em breve, mais fronteiras devem se abrir para turistas vacinados que saem do Brasil. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e, se puder, vire mais um membro do nosso canal para uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada e completa por e-mail. Aqui do lado você tem sempre duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!